Hoje nós vamos falar sobre o estoque. Estoque é dinheiro empatado. Quando você fala, o estoque, ele é errado ou é certo? Agora pensa comigo, de trabalhar. É certo você ter estoque? É errado você ter estoque? Então o que eu vou falar para vocês? Eu tive outros comércios, que eu trabalhava com estoque. Vou dar um exemplo, de celular. Quando eu trabalhava com celular, eu tive uma operadora, eu trabalhava com uma operadora X, naquela época você era franqueado, você tinha que ter estoque na loja. E o estoque crescia muito. Eu nunca esqueço que quando eu montei essa operadora, eu montei ela e tive que comprar 80 mil há 13 anos atrás de celular. Eu tinha uma moto que valia 50 mil, vendi a moto, mais um pouco de dinheiro que eu tinha, e eu comprei aquele volume, aquele de dinheiro, mas era, por ser celular, era valor agregado. Veio em 2, 3 caixinhas. Eu tinha estoque, então tinha que ter estoque. E aquilo, o que acontecia? Eu comprava aquele tanto de aparelho, eu era obrigado a vendê-lo rápido. Então eles forçavam eu comprar para mim ter estoque, mas aí quando saiu um modelo novo, às vezes não vendia tudo, eu tinha aquilo parado. Então eu ficava com o dinheiro empatado. Então tem 2 sentidos aí, eu estou levando vocês a entenderem. Tem outro tipo de comércio também. Tem comércio desses de R$1,99, que eu já mexi também. Você tinha que ter muito estoque. Então, às vezes, eu comprava, o último comércio que eu tive tradicional foi de R$1,99. Eu comprava, eu lembro que se eu fosse comprar uma bacia, aquelas bacias de 35, 40 litros, eu comprava 10, 15 bacias para passar o mês ou mais. Então, eu guardava. E quando eu chegava com eles, chegava um caminhãozinho cheio, que sempre eu fui determinado naquilo que eu queria. Eu gostava dos meus comércios muito surtido e variado. Eu chegava um caminhãozinho, eu tinha o salão, que era um salão grandão da minha loja, e eu tinha uma outra parte que era onde eu guardava o estoque. Então eu chegava com aquele valor, tinha que jogava a mercadoria que colocava no salão, e uma outra parte que eu tinha que ter de estoque guardado. Moral da história: toda vez que eu ia comprar, eu tinha que ter 2 dinheiro. Porque a logística desse tipo de mercadoria é mais cara. Então era melhor eu comprar muito de uma vez, eu trazer e guardar. Só que aquilo encarecia o processo de venda. Porque eu teria que ter um espaço maior que eu teria que guardar o meu estoque. Eu venderia aquele do salão, ia lá e fazia reposição. Isso era constante. Então, aí eu tinha que ter o lugar para guardar e o dinheiro para comprar quantidade, porque às vezes não tinha muita variedade. Mesmo sendo loja de R$1,99, às vezes a gente se engana, não tinha muita variedade. Chegava um momento que você não tinha. Certo? E isso encarecia o produto. Se eu tivesse 1.000 peças dentro do salão, eu teria que ter 200 guardadas. Então ali ficava. Quando eu ia ter novidade, eu não teria novidade. Agora do celular. Quando se eu quisesse ter novidade, eu teria que fazer uma promoção, queimar o estoque, que é fazer a promoção de queima estoque, para levantar dinheiro, para jogar para dentro da loja. Isso, para mim, é errado. Porque aí, às vezes, eu deixava de ter novidade. Com o passar do tempo, o cliente sentia isso. Apesar que o tipo de comércio, dependendo do tipo de comércio, ele não oferece variedade, mas estoque é errado. Hoje você tem que trabalhar giro, você ganha no giro. Quando você parte para a loja popular, já muda. Porque nesses 11 anos eu entendi, eu vim com aquela problemática das lojas tradicionais e entendi que eu não queria estoque. Para começar, essa loja aqui foi a primeira das minhas 4 lojas. E aqui eu comecei. Quando eu comecei aqui, ela é 110 metros quadrados. Hoje ela é prédio próprio, é meu. Quando eu comecei com 1.000 peças. E trabalhei com 1.000 peças um certo tempo, 1 ano e meio, até quando eu desenvolvi a metodologia. Por quê que eu estou te explicando isso? Então, no início eu já não trabalhava com estoque, porque o dinheiro era pouco. Então, todo o dinheiro que eu tinha que colocar, mercadoria, eu tinha que colocar no salão para vender. Quando você coloca no salão, você tem a mercadoria à disposição. Então, hoje é assim e sempre será. A mercadoria que eu tenho está aqui no salão. Hoje não, hoje é outra realidade. Hoje eu tenho 3.500 peças aqui dentro. Por quê? Porque então eu comecei com 1.000 peças, certo, Ed? Eu fui ganhando dinheiro
Então, em vez de, eu cheguei no início, em vez de, o que eu pensei? Quando eu desenvolvi a metodologia com 1 ano e meio com essa primeira loja, eu entendi que eu poderia abrir a outra, que essa aqui já estava me dando o que eu queria, que era o 7K. E eu pensei, então, em vez de eu ter estoque, boa noite, Ale Maia, em vez de eu ter estoque, o que eu pensei? Eu vou pegar, deixar trabalhar com o giro dessa e pegar o que era para ser estoque e abrir outra loja. Com a mesma dinâmica e metodologia, eu teria 2 rendas. Olha para vocês verem. E assim que funcionou. Continuei até 1 ano e meio e peguei o que era para ser estoque e abri outra loja. E fui capitalizando, entendendo o processo, desenvolvendo uma logística e trabalhando. Aí eu subi um pouco a mercadoria de exposição dessa loja. Fui para 1.300, 1.500, mesmo sendo uma loja grande.